Olá, pessoal. Diretamente aqui em nosso estúdio, eu estou com a Thaís Ferreira. Gente, que assunto importante que nós vamos abordar agora, ainda mais nessa mudança, né, da lei, né, agora com esse novo presidente, né, e essa reforma na Previdência, né? Então, nós vamos abordar quais são as principais regras hoje para aposentar. E quantas são as pessoas que gostaria de saber, né? Será que eu consigo ou não? Vou aposentar ou não vou mais? Então, para isso veio a Thaís. Thaís, fale para a gente quais as principais regras hoje para aposentar. Olá a todos. As principais regras hoje para se aposentar são a aposentadoria por tempo de contribuição, onde o homem precisa ter 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição. Antes da reforma ser aprovada, não existe idade mínima, tá? Irene, não existe essa idade mínima para se aposentar. Após a vinda da reforma, haverá uma idade mínima para que se possa aposentar. Existe também a aposentadoria especial hoje, aquela com 25 anos de atividade insalubre. Mas ainda existe. Ainda existe. A reforma ainda não foi aprovada, tá? A reforma provavelmente será aprovada até o mês de junho desse ano. Essa é a expectativa que ocorra, tá? Agora, Thaís, deixa eu só fazer uma pergunta que eu acho que o telespectador tem muito interesse em saber. Olha, uma pessoa que trabalhou, ela tinha insalubridade, então cada 5 anos parece que ela ganha é isso? Para a mulher, a cada tempo trabalhado ela ganha 20%, então nesse exemplo, para a mulher 5 anos ela ganha 1 e para o homem ele ganha 40%. Nesse mesmo exemplo, a cada 5 anos ele ganha 2. Ah, tá. Então nesse caso, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que o telespectador me pergunta direto, até por isso a gente está abordando esse assunto, né? Thaís, uma pessoa que trabalhou, né, 20 anos registrada e ela teve toda essa insalubridade e hoje ela parou, não contribui mais há mais de 15 anos, quase 20 anos. Se ela pode voltar a contribuir para ela ter os direitos dela ou não? Ela deve voltar a contribuir, Irene. Ela deve voltar sim a contribuir, é importantíssimo para que ela possa atingir o tempo para se aposentar. Agora, se ela pensa em contribuir esse retroativo, esses 10, 15 anos nesse exemplo que você deu, isso infelizmente não tem como, tá? A não ser que essa pessoa tenha tido uma empresa em seu nome e ficou inadimplente mediante essa empresa com as contribuições previdenciárias, aí sim o INSS, averiguando que a empresa teve atividade, ele vai fornecer a possibilidade da pessoa pagar esse retroativo, tudo de uma vez, tá? Então, tem como, mas somente nesses moldes. Se ela não teve empresa, infelizmente ela tem que começar a contribuir, ou melhor dizendo, voltar a contribuir daqui para frente. Tá, Thaís, mas se ela, por exemplo, ela tiver empresa no nome dela, e se ela não tiver empresa no nome dela, mas ela trabalha na empresa da esposa, ela tem, por exemplo, ela trabalha, mas ela foi registrada e ficou parado, não contribuiu mais. Ela tem direito de voltar recolher isso? Uma vez o registro feito na carteira, corretamente, informado todos os órgãos, fazendo contribuição tanto do Fundo de Garantia, quanto o Ministério do Trabalho ciente desse registro, se a contribuição não é feita pelo empregador, a Receita Federal, o INSS, tem que procurar o empregador. O empregado, ele não pode ser prejudicado mediante isso. Então, se há um registro em carteira e não foi feito o repasse das contribuições para a Previdência Social, o empregado não pode ser prejudicado. O INSS contabiliza esse tempo, é claro, mediante um bom processo feito referente à aposentadoria. Então, você tem direito de correr e buscar seus direitos aí, né? Então, se a pessoa quiser ela voltar a contribuir esse retroativo, ela não vai ter jeito para aposentar nessa lei antiga que 25 anos, por exemplo, ele aposentava. Isso, exatamente. Mas você vê como que é, Thaís? Ele ainda continua trabalhando no ramo perigoso, mas ainda não recolhe porque ele trabalha para ele. Quem trabalha, quem é o empregador, ou quem é o empresário, quem é proprietário do local, e por mais que ele tente comprovar através de um laudo ambiental, através de um engenheiro de segurança do trabalho, aferindo ali as condições de trabalho, mesmo comprovando essa exposição, infelizmente o INSS ele não considera insalubridade
para o proprietário, o empresário, o autônomo, ele não reconhece, tá? Ele somente reconhece aquele que é funcionário. Funcionário. Tá vendo? Você, funcionário, tem muitos direitos. Coitado de nós que são patrão, né? Sobre as mudanças da aposentadoria, o que podemos esclarecer mais hoje, Thaís? Olha, as mudanças, elas virão. A Concede, ela não concorda, eu falo aqui em nome do Matheus Zeller, não concordamos com a reforma da Previdência, porque a Previdência Social não é deficitária, ela é superavitária. Só as buscas que você pode fazer, até no próprio site da Previdência Social, você consegue verificar ano a ano o quanto que a Previdência arrecada, tá? E sempre está no azul, nunca no vermelho. Então, a reforma, infelizmente, vai vir. Por mais que eles mencionem, que a gente consiga mencionar essa situação do superávit, mesmo assim eles querem fazer a gente engolir a reforma da Previdência e ela vai acontecer. E ela vai tirar direitos, Irene. Então, quer dizer que a Previdência, ela sempre roda no azul. Sempre. E por que esse desespero para mexer, então, na Previdência? Porque é da Previdência que se tira mais dinheiro, né, Irene? Pelo menos para os recursos da União, um exemplo que eu vou dar aqui. Antigamente, o desvio, a retirada de porcentagem dos cofres da Previdência para os recursos da União era de 20%. Veio um aumento aí, depois que houve a proposta da Previdência, da reforma da Previdência, até pelo Temer, né? Ele aumentou esse desconto para 30%. Agora você me diz, como que pode aumentar a retirada dos cofres da Previdência de uma Previdência que está em déficit? Explique para mim isso, né? Não está encaixando, tem coisa que não está encaixando aí, O que né? vocês podem fazer para lutar para ser o contrário disso? A gente, infelizmente, o povo brasileiro, na verdade, ele tem força, se ele quiser, para ir às ruas e questionar essa questão da reforma, tá? Mas depende do povo, né? Depende do povo brasileiro. Agora a reforma está aí, ela vai tirar direitos, ela vai colocar uma idade mínima para se aposentar, como a proposta diz, a PEC 287, que é a proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência, ela vem com 65 anos de idade no mínimo para o homem e 62 anos de idade no mínimo para a mulher, com um mínimo de 20 anos de contribuição, tá? Não vai existir mais aposentadoria por idade, por exemplo, que hoje, com 65 anos o homem e 15 anos de contribuição, ou 60 anos a mulher e 15 anos de contribuição, não vai existir mais. Vai ter que ter, no mínimo, 20 anos de contribuição, 65 anos o homem, 62 anos a mulher. Não contribuiu, acabou. Não tem aposentadoria. Não tem conversa. Os filhos que têm que dar pensão para os pais, então. Mais ou menos isso. Para os velhos. Existe até aquele... Quer dizer que o governo não vai fazer nada para amparar os velhos. Não tem mais. Não tem como. Agora, existe um benefício, falando aí de pessoas que Brasil. Falando aí de pessoas que necessitam financeiramente falando de um benefício, tem idosos aí que não tem, trabalhou muito na vida, mas não contribuiu, infelizmente, para a Previdência. Existe benefícios que essa pessoa pode receber, mas ela tem que comprovar que ela vive em grau de miserabilidade. O que é isso, Irene? O grau de miserabilidade é a situação da renda da casa não ultrapassar 1/4 de salário mínimo. Ele entra no LOAS, então. No LOAS, muito bem, muito bem. E esse 1/4 de salário mínimo hoje é R$ 249,90 ao mês. Então, o INSS verifica essa renda da casa. Se essa renda da casa não ultrapassa esse valor que eu acabei de falar, o idoso tem direito a receber um salário mínimo. Só que a reforma da Previdência vai alterar isso também, tá? Até isso? Vai alterar. Não vai ser mais um salário mínimo, vai ser R$400 o valor do benefício, tá? Indo até os 70 anos, a hora que ele chegar aos 70 anos de idade, aí que ele vai receber um salário mínimo. Então, vai começar dos 60, o que hoje é com 65, para ter direito. Então, ele vai diminuir a idade para receber esse benefício, porém, ele vai diminuir o valor também, em R$400, tá? Não vai ser o salário mínimo. E aí, somente quando esse idoso, essa idosa chegar aos 70 anos, que vai receber o salário mínimo. Bom, então eu já recebo os 400.
Você tem 60, Irene? A gente vai receber R$ 400. Que bom da Previdência, gente. Se você tivesse na situação de grau de miserabilidade, graças a Deus não é isso. Eu posso falar, porque a gente fazendo TV, olha, confesso para você que estamos num grau de miserabilidade. Em termos financeiros, eu digo, se comprova uma pessoa com 60 anos após a reforma da Previdência ser aprovada, poderá requerer esse benefício. Que legal, né, gente? Então tá aí, para você que não sabe disso, né? Só você correr. Então você aí que ainda tem uma perna boa para trabalhar, trabalhe. Porque além de você trabalhar para você, você tem que trabalhar para seu pai, para sua mãe e pensar que você vai ajudar seu pai e sua mãe, porque o governo, nada, né, Thaís? É verdade, é verdade. Thaís, fale para nós mais algumas informações complementar que a empresa pode ajudar essas pessoas? Sim, sim. A Concede Assessoria Previdenciária, ela tem quase 15 anos de experiência no mercado em relação à aposentadoria, tá? Então, benefícios do INSS. Então, você que necessita de uma ajuda em relação a conquistar a sua tão sonhada aposentadoria, seu tão sonhado benefício da Previdência Social, a Concede Assessoria Previdenciária está preparada para te ajudar. Então, você pode nos procurar. Posso passar o endereço e telefone? Pode. Nosso endereço, Rua Governador Pedro de Toledo, número 594. Fica entre a 13 de maio e a Rua Voluntários de Piracicaba, tá? E o nosso telefone para você agendar o seu horário, poder bater um papo conosco, para que nós possamos analisar a sua documentação e verificar o seu direito antes que a reforma seja aprovada, 3403-6600. Bom, ela passou aqui todas as informações, tá aí o telefone no vídeo, mas antes de finalizar, eu quero, você falou lá nas perguntas anteriores, de não ter como pagar a contribuição retroativa, mas nem 5 anos, nem 1 ano ela pode voltar de jeito nenhum. Não tem como pagar retroativo. Quem está há muito tempo sem contribuir, não tem como contribuir retroativo, infelizmente. A não ser que tenha tido uma empresa e ficou inadimplente perante essa empresa. Aí, gente, então tá aí todas as informações aí. Se você precisar, vai aposentar, corre aí, porque em junho já aprova a lei aí, ó, você acaba perdendo tudo. Porque tem muita gente que tá aí na beira de aposentar e não corre, né? É verdade. Muitas pessoas que não sabem que tem direito, inclusive. Às vezes procuram o escritório só para fazer uma contagem e aí a gente verifica uma insalubridade ali, um tempo aqui, acaba conseguindo aposentar a pessoa e a pessoa fica feliz da vida. Ai, que bom. Isso que acontece lá na Concede. Então, são mais de 21 mil clientes no escritório nosso. Então, procure a gente também antes da reforma, principalmente, porque ela vai acontecer, infelizmente, e você precisa saber o seu direito e buscar solução para o seu caso em relação à reforma. Tá aí, falamos com a Thaís, né, sobre a aposentadoria. Sucesso! Obrigada, Irene. Obrigada a todos.